Eu tenho aqui o gráfico de uma função e, usando esse gráfico, nós vamos determinar o domínio, a imagem e a lei da função. Vamos começar. Qual é o domínio dessa função? Bom, o domínio é o conjunto de todos os valores x que eu coloco dentro da função. Essa função aqui é uma função com extremidades bem definidas, né? Eu coloquei pontos aqui nas extremidades da função para indicar que ela não é, digamos assim, infinita. Ela não continua nem para a esquerda nem para a direita. Por isso que eu coloquei pontos nas extremidades, para indicar que é ali que a função começa, ali que a função termina. Então, o domínio é o conjunto de todos os valores x que eu coloco dentro da função. Bom, eu coloquei aqui o x, o meu x ele vai desde o menos 3 até o 2, né? São os valores de x que eu coloquei. Eu não coloquei o menos 4, o menos 5, nem o 4, nem o 5, nem o 6, nem o 7. Eu coloquei do menos 3 até o 2. Então, o meu domínio vai ser um intervalo fechado do menos 3, intervalo fechado porque aqui eu tenho uma bolinha fechada, que indica que a bolinha que esse ponto faz parte do gráfico, né? Eu até coloquei as coordenadas do ponto aqui. Até o 2, né? O intervalo vai até o 2, só que o 2 é aberto, porque a bolinha aqui está a bolinha aberta, significa que não faz parte do gráfico. Então, o 2 é aberto. Então, esse é o meu domínio. Agora, qual é a imagem da função? Bom, a imagem da função é o conjunto de todos os y's que eu obtive colocando esses valores de x aqui. Bom, os valores y que eu tenho vão desde o menos 6 até o mais 4. Então, o meu domínio vai ser, né? Eu não obtive nenhum y igual a menos 7, nem menos 8, nem 5, nem 6, nem 7. Não. Foi do menos 6 até o 4 os valores de y que eu obtive. Então, a minha imagem vai ser o intervalo do menos 6 aberto, aberto porque eu tenho uma bolinha aberta aqui embaixo, até o 4 fechado. O 4 é fechado por causa da bolinha fechada aqui, que indica que faz parte do gráfico. E é bem fácil, na verdade, determinar o domínio e a imagem. Se eu fizer a projeção do gráfico sobre o eixo x e sobre o eixo y, a projeção do gráfico sobre o eixo x é o domínio, e a projeção do gráfico sobre o eixo y é a imagem. Se eu projetar o gráfico nos eixos, eu posso determinar facilmente o domínio e a imagem. Agora, vamos determinar a lei da função. Como o gráfico é uma reta, e nós vimos no vídeo anterior que toda reta pode ser escrita como uma função na forma ax mais b, então nós podemos usar alguns pontos desse gráfico para determinar a função, né? Para determinar o a e o b. O x é aquilo que varia, né? Então nós não temos como determinar o x. O x são os valores do domínio. Então vamos pegar aqui alguns valores. Eu tenho 3 pontos aqui que eu coloquei as coordenadas, mas nós só precisamos aqui de 2 pontos para achar a equação dessa reta, porque eu tenho 2 variáveis que eu quero saber. Eu quero saber o a e o b. Então eu vou escolher aqui o ponto menos 3, 4 e o menos 1, 0. Bom, o que significa o ponto menos 3, 4? O gráfico de uma função é o conjunto de todos os pontos x, f de x. Então, o ponto menos 3, 4 significa que se eu colocar um menos 3 na função, eu vou obter o valor 4. A coordenada y sempre é o valor da função que eu obtenho colocando aquele valor x ali dentro. Então, se o ponto menos 3, 4 faz parte do gráfico, significa que se eu colocar o menos 3 dentro da função, o valor que a função vai me dar é 4. Agora, o que significa o ponto menos 1, 0 dentro do gráfico? Bom, significa que se eu colocar o menos 1 dentro da função, o valor da função vai ser 0. Então, f de menos 1 é igual a 0. E lembrando que, nesse caso, o menos 1 é uma raiz da função, né? Porque é um valor que anula a função, que faz a função ser igual a 0. É claro que eu podia usar também o ponto 2 menos 6, né? Que significa que, se eu colocar o 2 dentro da função, eu vou obter o valor menos 6. Mas nós só precisamos de 2 informações para achar ali as 2 incógnitas. Então, f de menos 3 é igual a 4. O que é f de menos 3? Colocando o menos 3 no lugar do x, f de menos 3 é igual a vezes menos 3 mais b, que é igual a 4. Né? Só coloquei o menos 3 no lugar do x. E o que é f de menos 1? Bom, é a vezes menos 1 mais b, que é igual a 0.
eu tenho, na verdade, um sistema, né? Eu tenho duas equações para achar duas variáveis. Então, eu vou escrever até o sistema aqui embaixo. O meu sistema é menos 3a mais b é igual a 4 e menos a mais b é igual a 0. Eu vou resolver isso aqui com o método da substituição. Eu vou isolar o b aqui embaixo e daí vou substituir na equação de cima. Então, se eu somar a dos dois lados, eu fico com b é igual a a, né? Isolei o b, e agora vou substituir ele na equação de cima. Então, menos 3a mais b. O que é b? b é igual a a, então eu vou substituir o b por a. É igual a 4. Menos 3a mais a é menos 2a, que é igual a 4. Portanto, a é igual a menos 2. Substituindo aqui de volta no b, ele diz que b é igual a a. Então, b também vai ser igual a menos 2. Então, a lei da função vai ser f de x é igual a menos 2a menos 2. Né? O a vale menos 2 e o b vale menos 2 também. Ops, só que aqui não é a, né? Aqui deveria ser x. Menos 2x menos 2. Agora, vamos ver se essa equação aqui funciona para o ponto 2 menos 6. Se eu colocar o 2 no lugar do x, eu tenho que obter o menos 6. Então, o que é f de 2? Bom, é menos 2 vezes 2, menos 2. Menos 2 vezes 2, menos 2. Né? Só coloquei o 2 aqui no lugar do x. Menos 2 vezes 2 é menos 4, menos 2 fica menos 6. Então, de fato, aqui nós acertamos. Né? Usamos esse ponto aqui para tirar a prova, digamos assim. Bom, nós podemos ver algumas outras coisas sobre esse gráfico. Ele é um gráfico decrescente, né? A inclinação desse gráfico é negativa, a inclinação do gráfico é menos 2, né? Nós já vimos que o número que multiplica o x, sempre que eu tenho uma função ax mais b, o número que multiplica o x é a inclinação da função, a inclinação então é menos 2. E se a inclinação é igual a menos 2, isso significa que para cada unidade que o x aumenta, o y vai diminuir 2 unidades. E, de fato, é isso que acontece, né? Por exemplo, conforme o x vai de menos 1 até o zero, conforme o x aumenta 1 unidade, a função diminui 2 unidades. O x vai de menos 1 a 0 e a função vai do 0 até o menos 2. Ela diminui 2 unidades. Conforme o x vai do 0 até o 2, o x avança 2 unidades, o y diminui 4 unidades. Né? Ele vai do menos 2 até o menos 6. Então, a inclinação é menos 2, significa que para cada x que eu avanço, o y diminui menos 2. Nós vimos mais sobre isso no vídeo anterior, né? De uma forma um pouco mais detalhada, o que é a inclinação.